A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD, Sala dos Adultos, que nesse terceiro trimestre de 2022 estamos falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, com um subtema: as sutilezas de Satanás nesses dias que antecede a volta de Cristo. A CPAD, assim como eu e muitos outros, acredita que essa afunilação, essas sutilezas de dentro da igreja chegando na sociedade de uma forma geral é que está antecedendo a volta eminente do nosso Senhor Jesus Cristo. Você chegou na lição de número 6 e olha, mais uma sutileza de Satanás, como você viu aí na chamada do vídeo. A sutileza das ideologias contra a família. É o que você vai aprender hoje. Essa ideologia contra as famílias. Então, você pega a sua revista da editora CPAD Adultos, pega sua revista, sua Bíblia. Aqui é a nossa régua. Tudo tem que caber daqui para cá e daqui para cá. Passou disso, não serve para minha e nem para a sua vida. Essa é a nossa régua. Canetas, marca-texto, vamos desfrutar aqui marcando os nossos estudos e aprender um pouco mais sobre essa sutileza contra a família do Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos! Meus queridos irmãos, é um assunto muito, mas muito pertinente para os nossos dias, né? Olha a foto desta capa da chamada da lição. Deixa eu tentar ver se você consegue focar, porque é pelo meu celular. Essa lição será no dia 7 de agosto, ou seja, começamos o mês de agosto falando sobre esse assunto tão importante, a sutileza das ideologias contra a família. É um ataque constante, é um ataque que deixou de ser um ataque velado, agora é um ataque real. Antigamente era um ataque disfarçado, quem sabe, talvez, vamos enganar. Não, agora o ataque ele é declarado, é ataque declarado contra a família do Senhor. E o que nós vamos ver na palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos diz sobre essas sutilezas que já deixou de ser contra a família, já deixou de ser sutileza há algum tempo, mas tem algumas pessoas que ainda não acordaram ao ponto de entender que não é mais sutileza, é um ataque real, mas vamos tratar como sutilezas, porque é a armadilha de Satanás. Nosso texto áureo de hoje, texto áureo, se encontra no livro de Gênesis. Sim, para falar da família temos que voltar ao início de tudo. Deixa eu ver esse lado aqui, ó. Essa revista aqui é da editora Betel Dominical. Estamos falando sobre o Sermão do Monte. E aqui no Sermão do Monte já abordamos também sobre o divórcio, sobre o segundo casamento. Aqui também tem uma playlist se você quiser acompanhar sobre esse estudo. Lembrando que aqui mesmo já falamos também sobre essa ideia de querer destruir a essência da família. O texto áureo nos diz: e disse o Senhor Deus, não é bom. A primeira vez que nós encontramos uma palavra negativa em relação à criação. E quem disse? O nosso próprio Deus, o nosso próprio Criador. Não é bom que o homem esteja só. Então, essa palavra não é bom é a primeira vez que encontramos ela na Bíblia. E como encontramos esse termo que não é bom? Que o homem esteja só. Aqui não é homem do sexo masculino, é homem da humanidade. Por isso que Deus diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele.
O homem e a mulher se encaixam e se completam carnalmente. Espiritualmente, as suas almas são ligadas, porque Deus viu que não era bom que você estivéssemos só. E fazendo o homem para a mulher e a mulher para o homem é o primórdio. Aqui nós vamos falar um pouco, tem gente que fala bem assim, olha só a sutileza. Jesus nunca falou contra o homossexualismo, seja ele 2 mulheres ou 2 homens. É verdade. O problema, você está falando que é verdade, professor? Sim, é verdade. Ele nunca se direcionou ao homossexualismo declarado, eu sou homossexual. Não, ele nunca teve um diálogo com esse aqui. Por quê? Não, eis a grande pergunta que poucos têm coragem de falar. Se você pegar o livro de Levítico, em Israel, quem pegou homem com homem, mulher com mulher, israelitas seriam apedrejado. Essa era a lei estabelecida no livro de Levítico. Vamos ler aqui. Segura só um pouquinho. E por que Jesus não trata com o homossexualismo, vamos dizer assim, diretamente? Que na verdade é uma sutileza de Satanás. É a próxima lição, se eu não me engano, deixa eu ver que eu estava lendo hoje. É isso mesmo. É a próxima lição, está trazendo aí contra as sutilezas, contra a palavra de Deus, contra a Bíblia. Mas Jesus falou contra os homossexuais. Ele declarou claramente uma frase para mais de uma vez sobre o homossexualismo. Professor Tony, é sério? Jesus pregou contra os homossexuais? Sim, verdade verdadeira, provada na Bíblia. Aonde foi? Quando ele diz, e Deus criou homem e mulher, e Deus criou macho e fêmea. Acabou. Não tinha margem, não tinha suposições, não tinha quem sabe, não tinha talvez, entende-se. Não, é bem claro. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Criou o homem e criou a mulher. Um pouco mais na frente, nós vamos entender ele falando, criou macho e criou fêmea. Se isso não é falar contra o homossexualismo, eu não sei o que é. Claramente, no princípio. E Jesus aqui, nessa revista, se você quiser acompanhar, faz bem. Uma revista está complementando a outra. Ele diz no princípio. Então, no princípio era homem e mulher, macho e fêmea. Então, essa aqui é antes de nós entrarmos na revista, para vocês entenderem que Jesus foi contra declaradamente como união sexual de duas pessoas do mesmo sexo. Tá bom? Já fica aí a declaração de que Jesus diz nas Escrituras. O problema é que eles não querem entender que Jesus disse que era macho e fêmea, homem e mulher. Vamos continuar? Verdade prática. Olha a nossa verdade prática. Dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão ataques da natureza ideológicas que planejam destruir a família. Por quê, professor? Porque não há procriação entre dois seres iguais. Homem com homem não geram filhos. Quem gera filho é homem e mulher. Mulher e mulher não gera. Homem e homem não gera. Um necessita do outro. Então, como um precisa, ou melhor, se completa, se eu destruo essa ideia, acaba o projeto original de Deus. Crescei
e multiplicai. Como é que cresce e se multiplica? Um homem e uma mulher. Fácil desse jeito. Tá bom? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 18 a 24. E aqui, antes de começar essa leitura, eu descobri que o meu pastor Eli Marciano, ele assiste as minhas aulas da editora CPAD também. Ele é da editora Betel Dominical, ele dá aula junto comigo na nossa igreja AD Inamar, mas eu descobri que ele também assiste às nossas aulas. Pastor Eli, um abraço para o senhor, para a irmã Ruth e para Kelly. Que Deus continue lhe abençoando mais e mais. Por que você está falando isso, professor Tony? Porque na última aula eu estava com meu suco de abacaxi por causa da minha garganta e ele disse: eu vi você tomando seu suco de abacaxi. Então ele disse que assiste a nossas aulas também. É um prazer ter o meu pastor me acompanhando aqui nas redes sociais, apoiando só de ver toda a lição. Ele não comenta porque ele é muito reservado, mas ele assistiu. Então, pastores que estão me vendo, apoie os seus professores, seus superintendentes, alunos, apoie os seus professores. Professores, apoie outros professores e os seus alunos que estão se empenhando em propagar a palavra de Deus. Isso é muito bom, irmão. É muito bom a gente ver o povo de Deus se chegando, um apoiando o outro. Só de você ver esse vídeo inteiro já é um apoio significativo para o canal. Então, meu abraço ao meu pastor Eli Marciano e todos os pastores que aqui estão me ouvindo. Professores, abra sua Bíblia. Alunos, se você não tiver a revista que tem a nossa leitura bíblica em classe, então você abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 2, do 18 ao 24, que nos diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isto foi o seu nome. Então, do pó... Aí, peraí, irmãos, deixa eu ver, isso mesmo, continuação, 20, continuação. E Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves dos céus e todo o animal do campo. Mas para o homem não se achou a disjuntora feminino. Está entendendo? Mas para o homem não se achava a disjuntora que estivesse como diante dele, coigual. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou carne em seu lugar. Já voltamos aí, saem aí na costela aí. Vamos lá, 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. E trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Por isso que a próxima lição, deixa eu ler o título de novo, a sutileza... Não, essa aqui não. Volta, lição 7. A próxima lição, a sutileza da relativação da Bíblia. Que é relativar a Bíblia. Sabe por quê? Por causa da leitura, entre tantas outras, né? Por causa da leitura de Gênesis capítulo 2, do 18 ao 24. Você viu? Eu lendo com ênfase? Pois é desse jeito. É assim que tem que ser.
Essa é a nossa regra de fé. Isso é o que nós acreditamos, é o que nós defendemos. Independente, irmãos, o amor ele é real, o cuidado ele é presente, mas não podemos em hipótese nenhuma abrir mão dos primórdios do nosso Deus. Ele é acima da minha mulher, ele é acima do meu filho, ele é acima dos meus pastores. O meu Deus, ele é acima até da minha própria vontade. Como disse Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como disse Paulo também no livro de Atos, quis eu pregar na Ásia, mas foi impedido pelo Espírito Santo, controlado. Está aqui, ó, a sala dos jovens, controlado pelo Espírito Santo. Então, já não sou eu que vivo. Então, a minha vontade é irrelevante diante da vontade soberana, eterna, magnífica, maravilhosa, boa, agradável, perfeita do nosso Deus. Tá bom? Nossa introdução. Nesta lição mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Eita glória! Para mim, particularmente, essa lição ela acaba sendo um pouco fácil, porque eu e a Rose somos ministrantes para casais na nossa igreja, em outras igrejas, credenciado por Casados para Sempre, então é um pouquinho fácil. No entanto, há um trabalho muito árduo que é cuidar de família, orientar a família, mostrar o caminho para a família. E sempre vai ter problema nas famílias, inclusive na nossa. A gente olha primeiro para a nossa e encontramos problemas, seja ele com o casal, seja ele com o filho, seja ele com os sogros. A gente vai encontrar, mesmo estando na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus, porque Satanás usa as suas sutilezas para atingir, principalmente, por isso que Jesus diz bem assim, ferirá o pastor e o rebanho se dispersará. Então, ferirá aquele que defende a verdade e aqueles que acompanham essa verdade se dispersará. Por isso que nós temos que continuar a pregar, independente das circunstâncias que eu estou vivendo, porque o reino é muito maior do que eu. Continuando. Trataremos aqui também dos perigos que rodam a família cristã. É isso mesmo, rondam a família cristã. Velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar são perigos que denotam nossa atenção. Temos que tomar atenção nessa nova formação da família. Tem um ponto aqui que vamos falar especificamente. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Eles querem dizer que a infidelidade, eles querem banalizar. Ainda não conseguiram. Por que ainda não conseguiram, professor Tony? Simples. Por mais que eles saibam que é errado e nós acreditamos e pregamos com base na Bíblia que dois homens não podem gerar uma família, ser provedor de uma família, cuidar de uma família perante os princípios bíblicos, nem duas mulheres, eles ainda não aceitam a infidelidade. Pega um casal ou uma dupla, melhor dizendo, corrijo, pega uma dupla de homem, uma dupla de mulher e fala que um dos dois está sendo traído para você ver. Eles ainda não aceitam, mas aonde é que está dizendo que não pode trair? É isso que eu não entendo, gente. Não entra na cachola do pernambucano aqui. Aonde é que está dizendo não adulterarás? Eu tô parecendo, ultimamente eu tô parecendo o negão lá do Instagram, não sei do que ele é, fica em pé. Não dá. Aonde que eles tiram? Daqui.
Agora, se eles tiram, não, que eles não aceitam ser traídos, porque quem disse que não pode ser traído? Mas quem disse também que não pode se casar homem com homem e mulher com mulher? Eu não entendo isso. Não entra nessa cabeça de pernambucano. Não entra, meu irmão, não entra. Mas tudo bem. Então, eles querem trazer uma normalização do adultério e que seja coisa normal. Ninguém é de ninguém. Parece o movimento hippie de 1970, 60, se eu não me engano. Eu sou de 79, mas eu sei que houve esse movimento hippie que ninguém era de ninguém. Todo mundo era de todo mundo. Eles estão querendo essa pegada. Mas ainda não. É uma sutileza que eles querem dizer que todo mundo pode fazer o que quiser, como quer, do jeito que quer, com quem quiser. Mas a Bíblia diz que não. Tem regra, tem norma, tem princípios. É esse princípio que nós vamos continuar aprendendo mais ainda hoje. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Olha, eu gostei dessa frase aqui, hein? Quem é? O pastor José... Peraí, gente, deixa eu ver rapidinho aqui. Aqui, José Gonçalves. Gostei, pastor José Gonçalves. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. É isso mesmo, mata. Mata a família, mata tudo, destrói os princípios sociais de uma família. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria Jenner-Ken. É uma pronúncia em inglês. Tem um termo aqui para explicar para você o que significa, mas a palavra que ele termina aqui é vigiemos. Palavra-chave de hoje: família. Cuide. O inimigo é sagaz e insistente. Uma sede incrível pela nossa família. Então vamos lutar o quanto nós pudermos. Se tiver nas nossas mãos, ou melhor, se tiver nos nossos joelhos, assim o faremos. Ponto 1. Família, projeto de Deus. No ponto 1 diz, uma instituição divina. Aí aqui quebra na emenda, como diz lá em Pernambuco. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Onde é que está? Livro de Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 6. Ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia ajuntado, nosso Senhor se referia à construção familiar. Não pode haver ruptura na construção familiar. E mais com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Se alguém tinha dúvida aqui, se alguém tinha dúvida que a família é uma instituição divina, o pastor José coloca aqui: e mais com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Porque foi Deus que a criou, como ele disse, né? Portanto, que Deus juntou. Então, ele reconhece que quem junta um homem e uma mulher para ter a sua prole e assim gerar família foi Deus. E Jesus reafirma aí em Mateus capítulo 19. Foi Deus e não o homem que a criou. A família, portanto, é criação de Deus. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também inclui a família. Você vê que na humanidade, caneta para nós marcarmos aqui, ó. Na humanidade, Deus tem um projeto que inclui a família. Na igreja, Deus tem um projeto que inclui
a família. Então, a família ela é estabelecida para gerar a igreja, ou a igreja é estabelecida para gerar famílias. A igreja são feitas de família e as famílias encaminham-se para estar dentro de uma igreja, para viver em união um com o outro. Nosso 2 do ponto 1, a célula máter da sociedade, ou seja, pensa na Casa da Moeda e você tem... Não, eu vou fazer melhor, vou entregar a minha idade. E de muita gente que está aqui. Você sabe o que é mimeógrafo? Pois bem, sabe lá, né, que nós imprimíamos, olha só, abre-se um parênteses, as nossas provas da escola, colocávamos álcool, colocava uma matriz e passava lá o sulfite, ia passando, o mimeógrafo era girando, um rolo, um cilindro, e saía lá. Então, se a matriz tivesse com falha, todas as outras sairiam com falha. Por isso que a sociedade, a célula máter da sociedade é o quê? A família. Então, se a família é bem estruturada, quando passar pelo mimeógrafo de Deus, vai sair perfeitamente. Agora, se essa célula máter tiver com defeito, quando passar pelo mimeógrafo de Deus, vai sair com falha. Tá bom? Por isso que Deus aprova apenas de uma maneira, homem e mulher, macho e fêmea. Mimeógrafo, eu fui forte agora, né? Fui longe, entreguei o ouro aí a idade de muita gente. Mas é sério, porque em uma cópia manual que você ia tendo, e ali você ia imprimindo, ia saindo a cópia, não era cópia da cópia, era cópia de uma matriz. E é isso que Deus está dizendo, a matriz que Deus cria. Por isso que o mimeógrafo, ele não tira cópia da cópia. Era uma matriz só, e dali passávamos para outras cópias, outras famílias iam sendo geradas. Aqui fazendo uma analogia, tá bom? Olha o que diz. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Aonde que nós encontramos? Livro de Gênesis 2, 24. Deixa eu ver se nós lemos o 24. Lemos sim. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Tá bom? Continuando, ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família, na base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Pois é. Pois parece brincadeira, mas nós não estamos para brincar, estamos para falar sério. Se Deus tivesse olhado para Adão e tivesse dito, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei um adjuntor que ele esteja com igual. E aqui quando ele dissesse que põe o sono em Adão e disse, 22, Gênesis 2, 22, e da costela da costela que o Senhor tomou do Adão, formou um homem e trouxe a Adão. Como que ia existir sociedade? Como que nós íamos viver em sociedade? Então a ofensa que palavra que eu posso usar? É uma blasfêmia? Mais ainda, é uma abominação, como diz o livro de Levítico. É uma confusão, é algo abominável. Então Deus não fez nada errado, mas o homem, com astúcia de Satanás, tem distorcido o original, a palavra do nosso Deus. Continuando, esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não tem fenômeno, não tem novidade social, não tem. Nós somos o que diz no princípio. O princípio era como? Voltemos
ao princípio. É o que nós precisamos. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados. É um desagregação, tá? Querendo uma nova formação de famílias e a igreja tem que se posicionar. Não, deixa eu melhorar essa frase, professores. Deixa eu melhorar. A igreja tem que continuar posicionada, porque uma igreja que quer se posicionar é porque um dia saiu de sua posição e nós não fomos chamados para sair da posição, para nos mantermos posicionados no princípio da palavra do nosso Deus. Sinopse do nosso ponto de número 1. A família é uma instituição divina e por isso é a célula máter da sociedade. Ok? Vamos para o nosso ponto de número 2. Já se inscreveu? Aproveita agora que você está vendo que o negócio está fervendo. Por quê? Porque nós acreditamos em princípio bíblico. Para que esse vídeo cresça e outras pessoas sejam atingidas com esta verdade, você se inscreve, você curte, você faz um comentário e dá um gostei aí que o algoritmo do YouTube vai entender que esse é um vídeo relevante para outras pessoas aprenderem da palavra de Deus, sobre as sutilezas de Satanás na ideologia contra as famílias. Ponto 2, fundamentos da família cristã. Estamos falando para quem é cristão. Quem não é cristão, não serve para você. Tá bom? Então não fique bravo, se converta e aí serve para você. Não quer se converter? Não tem problema. A minha função é ensinar, convidar você ao arrependimento. Quem te convence do arrependimento? O Espírito Santo. Eu não sou o Espírito Santo, mas eu tenho a responsabilidade de pregar e ensinar a verdade do Espírito da verdade, como está aqui na lição dos jovens, nomes do Espírito Santo, e um deles é chamado Espírito da Verdade. Já assistiu esse vídeo? Não? Assiste aí também, da sala do Conecta Mais Jovens. Ponto 2, o casamento monogâmico, ok? E heterossexual. Já falamos antes, então vamos passar aqui rapidinho, porque já lemos, tem aqui no canal, inclusive nesse trimestre já falando sobre casamento monogâmico. E para reforçar essa lição, aqui na editora na editora Betel, essa aqui é CPAD, também tem falando do casamento monogâmico e heterossexual, tá bom? Então vamos só relembrar aqui. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico. Isso é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. Aqui é para o cristão. Esquece aí a ideologia de gênero, esquece a ideologia para destruir a família. Estamos falando para dentro da igreja, agora é dentro, é interno. Aqui dentro, tá bom? Cristão, não é lá, é aqui, na igreja. Vamos lá? A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Muitos podem dizer, mas no Antigo Testamento também tinha poligamia. Tinha, mas Deus permitia. Mentira! Jesus disse bem claro que o casamento, o segundo casamento, só foi permitido pela dureza do coração, tá bom? Então, os detores da lei, que já falamos aqui no canal, tem vídeo sobre isso aí, tanto da editora CPAD quanto da editora Betel, falando que os homens já não queriam divorciar porque estava dando prejuízo financeiro, resolveram casar com uma, duas, três. Mas não foi assim no princípio. O problema é que nós estamos abandonando o princípio. Em vez da palavra-chave ser família, eu colocaria princípio. Precisamos voltar aos nossos princípios cristãos. Então, houve sim. Deus aprovou? Permitiu? Alguns
Sim, porque Deus deixou o homem à sua escolha e poucos, ou podemos dizer nenhum, se deu bem nesse negócio de bigamia. Nenhum. Vamos lá, fala de Abraão e Sara. Patriarcas, bigamia. Sara e entra ali Agar, a serva. Deu bom? Não deu bom. Jacó é enganado por Labão, casa com Lia ou com Leia, dependendo da sua tradução, e com a Raquelzinha. Deu bom? Não, tanto que cada uma deu cada uma deu a sua concubina para ter mais filho. Só gerou confusão na casa do menino. Aí vem agora dos patriarcas Isaac, irmão Isaac, eu não sei se você prestou atenção, Isaac é um dos patriarcas que não tem duas esposas, fica com a sua esposa fiel até o fim, tá bom? Então você vê durante a história, quem? José, uma, Moisés, uma, fala aí dos patriarcas, quem mais o patriarca? De patriarca só, esses aqui, aí vem os homens, Judá, vamos falar de Judá. Judá só teve uma, ficou viúva, teve aquela situação com Tamar, mas depois não fala de Judá com outras mulheres, outras concubinas, bem ali, pronto, gerou 2 filhos, pronto. Tá bom? Então, aí você vem, aí quando nós chegamos no Novo Testamento, aí tem uma ruptura. Que ruptura foi essa, professor Tony? Há uma lei de voltar ao princípio, de ter apenas uma esposa. Temos essa regra, nós vamos ler daqui a pouco lá em 1 Timóteo. Já sabe de cor, né, alunos? Eu sei que você sabe, professores, já está na mente, né? Ele fala que seja marido de uma só mulher, tá bom? Vamos continuar aqui. Contudo, o Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas observada e exigida. Lembra que eu falei? Tá aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo número 3, verso de número 2. Vamos abrir aí. 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo número 3, verso de número 2. Esse aqui é 4. Peraí, deixa eu me achar. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, mulher de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto ao ensino. Canetinha. Vocês não querem me patrocinar com canetinha em gel? Manda aí, vai, pede o endereço que eu mando para vocês. Ou senão vocês fazem um pix para abençoar o irmão Tony. Ó, quebrou minha canetinha marca-texto, tá acabando. Ô Jesus, bora lá. Convém que o bispo, professor, e esse bispo aqui? É lá o bispo da IUD? Não, não é o bispo da IUD, não. Aqui é o bispo, aqui somos nós, os presbíteros, somos chamados também de bispo. Todos os presbíteros têm a mesma nomenclatura, né? É apenas nomenclatura. Bispo e presbíteros são a mesma coisa. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Tá bom? Uma só, uma mulher, uma. Aí já dá pano pra manga, isso é dentro da igreja, não esquece fora, estamos falando de dentro. O Novo Testamento chegou aí. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e aperfeiçoada, é isso mesmo, da construção familiar. Não, um pastor com 2 mulheres não pode ser pastor. Um presbítero com 2 mulheres não pode ser presbítero. Não, evangelista e por aí vai. Não pode. Na regra do Novo Testamento, voltamos ao princípio. Não é uma nova regra. Diga bem claro, não é uma nova regra. É a volta do princípio.
ok? Continuando, da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal e o chamou de macho e fêmea. Tem isso na Bíblia? Vamos conferir se Deus chamou o homem de macho e fêmea mesmo. Porque, ultimamente, nós temos que ler e mostrar onde é que está. Gênesis, capítulo número 1, versículo de número 27. Já está até marcado. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, verso de número 27. Por isso Jesus disse que Deus criou homem e mulher. Também vamos ver se Jesus disse isso mesmo. Não adianta você ficar na voz do professor, principalmente no tempo da internet, onde esse vídeo pode alcançar centenas de milhões, né? Porque é o alcance do YouTube nisso aí é impressionante, não sabemos aonde esse vídeo pode chegar. Então temos que provar na nossa regra de fé, que é a Bíblia. Pega a canetinha quebrada, eu creio que eu vou ser abençoado por alguém, que alguém vai me abençoar com mais canetinhas marca-texto em gel, que é para não vazar na minha Bíblia. Mateus capítulo 19, verso número 4. Deixa eu marcar primeiro, que Jesus disse bem assim: E ele, porém, respondeu e disse: Não tendes lido que no princípio, não tendes lido que no princípio, olha ele dizendo, no princípio, fez o quê? O Criador fez macho e fêmea, no princípio, tá bom? Jesus também testifica dessa verdade. Então você dizer para mim que Jesus não falou do homossexual, então você nunca leu a Bíblia, porque se Jesus disse que no princípio Deus criou somente macho e fêmea, e só assim pode ter procriação, se isso não é falar contra os homossexuais, que ele é contra essa prática, o que é? Me diga aí, pelo amor de Jesus Cristo. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico, não há um terceiro sexo, de maneira nenhuma. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Professor José, pastor José, o seu aqui tucutou mesmo o negócio, né? Não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento deve ser, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. 2.2. O casamento indissolúvel e confessional. Vamos passar aqui também, mais uma vez, que já falamos antes sobre este assunto, indissolúvel. Olha só. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou não separe o homem. Já lemos Mateus 19, 6. O casamento bíblico é feito para durar. Já foi dito neste trimestre, olha aí, tá vendo aí você? Que Jesus reconheceu a cláusula de exceção. Quais são as cláusulas de exceção para o divórcio? Lembra que eu falei na aula anterior? Adultério, ok? É uma cláusula que Jesus disse que aceitava a dissolução do casamento, como com acontecimento que pode pôr fim o casamento. Um acontecimento que pode pôr fim no casamento é o adultério. Esse caso, ainda há possibilidade de perdão por parte do cônjuge traído. O princípio seria o perdão, mas nem todos perdoam, ou perdoa e não quer ficar casado. Então ela tem o seu direito. Não é o ideal, mas Jesus disse que há essa possibilidade se o cônjuge for traído. Tá bom? Mas o ideal é o perdão.
O que faz com que o casamento não seja dissolvido? Ainda a questão do abandono por parte do não crente. Também, isso aqui foi Paulo dizendo em 1 Coríntios 7,15. Já falamos, se eu e a Rose, nós não somos cristãos. Então a Rose se converte. E porque a Rose se converteu, eu não quero ficar casado mais com ela. Então eu a abandono. Eu digo, vai embora você e esse seu Jesus, que eu não quero saber de você. Aqui, Paulo diz que a Rose passou a se tornar livre. Alguns entendem que ela pode se casar de novo, porque ela foi abandonada por um descrente, quando os dois ainda não eram crentes. Abre-se um parênteses, não estamos falando de um jovem que era crente, saiu, resolveu namorar um não crente e ali se desviou. Cada caso tem que ser colocado na mesa do pastor e ser analisado. Aqui estamos falando de duas pessoas que não conheciam Jesus. Uma das partes aceita Jesus e a outra que não aceitou Jesus manda essa pessoa convertida embora. Ela está livre, como fala 1 Coríntios capítulo 7, verso de número 15. Tá bom? Fique bem claro. Por causa do jugo desigual. Aqui o jugo desigual porque eles já eram, aqui não existia jugo desigual, porque os dois não eram cristãos, tá bom? Então não vá atrás de jugo desigual não. Contudo, deve-se observar que essas são exceções e não a regra. Exceções e não regra, não é para virar bagunça toda hora, todo instante. Exceção e não regra. Ainda outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre crentes e o incrédulo. Lembra? Eu já falei sobre o jugo desigual. A Bíblia não permite. Se a Bíblia não permite, onde é que está isso? O crente com o descrente. Vamos para a Bíblia. Mas eu amo ele. Não ama não. É ilusão da sua cabeça. Mas eu vou... Não vai não. Cristo é melhor do que o seu namorado que não é Cristo, que não é cristão. E você, homem, sossegue, vá orar para Jesus lhe dar uma mulher crente, porque está escrito em 2 Coríntios capítulo 6, verso de número 14, também está marcado. Não vos prendei a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a trevas com a luz? Então não vá se meter com as trevas, porque você é luz, tá bom? Vamos agora, sinopse, nosso ponto de número 2. Monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade, misericórdia, são fundamentos da família cristã. Ponto de número 3. A sutileza da nova configuração familiar. Agora, nós saímos de dentro da igreja e vamos para fora da igreja, envolvendo a família, que depois eles querem introduzir dentro da igreja. Entendeu? Falamos primeiro dentro da igreja. Agora vamos falar na sociedade fora da igreja, que quer trazer para dentro da igreja. Por isso que é sutileza. E nós que somos professores, pastores, presbíteros e temos Cristo acima de tudo, temos que estar atento a essas normas, a essas regras, a essas leis, a essa jurisprudência que o nosso Brasil está tendo. E muitas delas arbitrariamente, diga de passagem. Mas é porque os dias são maus, como disse próprio Timóteo. Timóteo, aquele que foi Timóteo, dias trabalhosos. É isso aí. Terceiro, a sutileza da nova configuração da família. 3.1, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Olha só que dado impressionante, que eu sei que muitos professores, muitos superintendentes, muitos pastores aqui presentes não sabem disso aqui, ó. E foi de 2011 e muitos não sabem. Olha só que está aqui registrado que o nosso comentarista, pastor José Gonçalves, coloca aqui.
Só para nos relembrar, porque foi de 2011, estamos em 2022, olha só. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar como qualquer outro. STF reconheceu. No entanto, portanto, porém, eles cometeram, dizem os especialistas, uma arbitrariedade, porque não foi votada em lei, não passou pelo Congresso Estadual, Congresso Federal, Senado, como é que chama a palavra, gente? Que vai sancionar, mas tem uma palavra que eu fugiu agora, sanciona, pronto, não passou para ser sancionada pelo presidente, não, o STF tomou a rédea e disse, vai ser assim porque nós quer. 2011. Agora, se pode casar homem com homem, agora não, desde 2011, tá bom? Desde 2011, mulher com mulher, e ai do cartório que disser que não vai fazer. Sabia disso, professores? Pois é. Aplica isso na tua aula aí que tu vai ver quantos sabiam. E a gente dizendo, no Brasil não é aprovado casamento do homossexual. É sim, filho, desde 2011. Quem conseguiu isso? STF. Não é lei. Foi o STF que cometeu uma arbitrariedade, segundo especialista. Porque devia ter passado pelo Congresso Federal, passado pelo Senado, passado pelo presidente para poder virar lei. Por que ele não coloca, o STF não coloca para ser lei, que bandido tem que ser preso e sai só de lá depois que cumpre toda a sua pena, em vez de 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 de sua pena? Não faz, né? Tá vendo aí Satanás aí? Satanás purinho, sutileza. Vamos continuar. Isso porque não havia nem há uma lei, não havia e nem há, não há lei, não é lei, mas o STF cometeu essa atrocidade com a nossa legislação brasileira, aprovando no Congresso Nacional que legisla sobre esse assunto, não passou pelo Congresso. Deixa eu ler. A partir do entendimento firmado pelo STF em maio de 2011, o Supremo Tribunal de Justiça, determinou em outubro daquele mesmo ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos, para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios. O Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proíbe os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conservação da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, qualquer cartório do Brasil tem que fazer casamento do mesmo sexo. Tem, não é uma opção, é uma obrigação. Isso é o nosso Brasil, que é decidido no STF, sem passar por lei, sem estar sendo votado na lei, sem o Congresso votar, sem o Senado votar, sem o presidente sancionar. STF. Fica aí a dica. STF. Essa nova configuração familiar dada pela justiça brasileira provocou reação entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por um homem e uma mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. Já lemos Gênesis 2:24. O próprio Jesus afirmou que no princípio, Deus fez macho e fêmea. Mateus 19:4. Já lemos também. 2.2.
3, isso, 2.3, sexualidade não binária. Aqui o negócio ficou mais estreito ainda. Satanás aqui entrou com os 2 pés chutando, voadora. Lembra lá, quando nós era menino, eu era menino, meu pai gostava daquelas lutas de mentira do... Ô, gente, como é que chama? WWE, que o povo pulava e subia na corda e pulava em cima do outro e jogava, sabe aquela coisa de... Era de mentira, não é UFC de pancadaria não, irmão, viu? De Anderson Silva e Minotauro, não, era o falso lá, eu não lembro do nome do lutador, que era de mentirinha, né? Pronto, sabe quando eles vinham lá e pulavam no peito, pum, e caía, pronto. Sexualidade não binária é um chute no peito, na boca do estômago, como se o estômago tivesse boca, né? Um soco que deixa você sem ar. Pois é, Satanás veio com 2 pés, com força. Olha só, uma das pessoas não binárias é aquela que não se percebe como pertencente a um único gênero. Existe aqueles assim, ó, deixa eu explicar para você esse ponto aqui. Existe assim, aquela pessoa que diz assim, ó, homem, mulher. Aí o cara nasceu homem, aí diz, porque ele nasceu homem, mas só que ele tem a cabeça de mulher. Aí ela nasceu mulher, diz que tem a cabeça de homem. Deixa eu ver, a cabeça do homem menor, né? Meu Deus do céu. Entendeu? Nasceu homem com cabeça de mulher. Nasceu mulher com cabeça de homem. Certo? Isso aí, homossexualidade. Bora voltar cada um pro seu lugar. Aqui, porque nós é crente. Homem, mulher. Agora, esses binários que Satanás colocou na cabeça dele é que ele nem é homem e nem é mulher. Ou ele é... Deixa eu esconder aqui, ó. Ou ele é um só, ou ele é os 2. Ou ele é um só, ou ele é os 2. Ou ele não é nenhum. Ele é o que ele quiser. O que ele quer? Não sei. Eu sou assexuado. Eu sou igual os anjos. Não tenho sexo. Ou eu sou o que eu quiser. A hora que eu quiser. Como quiser. Ora sou homem, ora sou mulher. Ora sou os 2. Homem ou mulher. Ora não sou nenhum. Eu sou o quê? Uma planta. É difícil demais. É difícil demais. Por isso que a Bíblia diz que seria dias trabalhosos. Pois é. Esses binários eles estão assim. Bora continuar. Nesse aspecto, ele acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é Gendarger. Acho que pronuncia assim, não sei falar em inglês, não. Mas é isso aqui, ó. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Já expliquei. Esse caso teria uma ausência de gênero. Não tem gênero, não. Nem homem, nem mulher. Ele não é nada. É uma ameba. Ameba, não é nada. Nesse caso, teria uma ausência de gênero. Ou ainda pode achar que é as 2 coisas. Um mutante. Mutante. Se ele não é nada, ele é uma ameba. Se ele tem os 2, ele é um mutante. X-Men, um mutante. Bora lá. Vamos ver, nesse caso teria uma ausência de gênero, ou ainda pode achar que é as 2 coisas ao mesmo tempo. Isso significa que mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, seja um órgão genital feminino, ou seja um órgão genital masculino, isso não significa nada. Isso é uma mutação genética, literalmente um mutante. Evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelada na Bíblia. Levítico, capítulo de número 11. 18. Levítico 18. Levítico 18. Vamos ler alguns versos. Aí alguém fala assim, professor, o seu canal vai ser bloqueado, você vai sair do ar porque você está falando essas coisas. Eu disse, mas é porque eu estou falando de Jesus? Fica à vontade, YouTube. O seu canal vai ser censurado, pastor, professor. Você não tem medo de quê? De falar de Jesus? De falar da verdade? Meu irmão, um dia que eu ficar com medo de ter meias palavras para falar da verdade de Cristo porque eu vou perder o canal, porque vai chegar a 4.000 inscritos, meu irmão, então nunca fui, não sou e corro o risco de nunca ser de Jesus. É a verdade. Não importa, ela está acima de mim. Essa é a verdade. Ou é uma ameba, ou é um mutante.
porque ora não tem nenhum e ora tem os dois. Ponto. Essa é a minha voz. Essa é a voz do que diz as Escrituras. Segundo o que? Levítico. Vamos ver o que diz Levítico 18. Alguns versos só, porque Levítico 18 é muito grande. Mas a partir do 19, vamos começar a partir do 19? E não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia para descobrir a sua nudez, nem te deite com a mulher do teu próximo para coabitar ou copular, para te contaminar com ela. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, pegar os filhos e matar, tá bom? E não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Que varão, com varão te não deitarás. Anota aí, garotinho. Levítico 18, 22. Com varão te não deitarás como fosse mulher. Abominação é: nem te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ela. Confusão com nenhuma destas coisas vos contaminais, ou contamineis é a palavra correta, porque em todas essas coisas se contaminaram os gentios, que eu lanço fora diante de vossa face. Tá aí. Como é o nome do negão? Tá aí. Negão no bom sentido, porque eu sou casado com a negra, diga de passagem, para não achar que eu sou preconceituoso, né? Eu sou casado com a negra, linda, cabelo afro, boca carnuda. Eu sou casado com a negra, diga-se de passagem, tá bom? Quando eu falo negrão é o que se tornou referência. Tá aí. Fica à vontade, irmão. Essa é a verdade que tem que ser pregada, seja ela para quem for. Sinopse do nosso ponto de número 3. A nova configuração familiar se caracteriza pela normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da sexualidade não binária, satânica, diabólica, perversa, abominação perante o meu Deus. Se é perante Deus, é perante mim também. 4. Chegamos no nosso ponto número 4. Princípios bíblicos para uma família sólida. Princípios bíblicos. Vamos voltar ou reestabelecer o começo do princípio bíblico para nossa família. Vamos lá. O papel dos pais. Nós, pais. Vamos lá. Tem um alerta. É verdade que tem alguns pais que falharam. Sim. Não vamos ser negligentes. Aqui não vamos falar. Existem pais que não falharam e filhos fizeram escolhas erradas. Mas também existe pais que falharam induzindo seus filhos a escolhas erradas. Temos os dois. Mas o livro de Ezequiel, a partir do verso 18, para ser mais exato, Deus não tem o inocente por culpado, seja o pai ou seja o filho. Ele diz, cada um será responsável por si. Ok? Fica aí esse adendo. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores aos seus filhos. Deuteronômio capítulo 6. Vai no caminho, ensina para o teu filho. Tá bom? É a sua obrigação, foi a minha, durante 20 anos, ensinar o meu filho o caminho que ele devia seguir. E mais, eu disse para ele bem assim, eu tenho uma certeza, que eu disse muito mais a você, vamos à casa do Senhor, do que vá à casa do Senhor. Então, a nossa responsabilidade como pai não pode ser mudada. Dizer para o menino, vai, e nós dizemos para ele, vamos. Então essa aí é a nossa responsabilidade, dizer vamos à casa do Senhor e não vai. Fica mais uma dica. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios e valores ensinos pela palavra de Deus, tá bom? Na Bíblia, segundo Provérbios, capítulo 18, verso 9. A crise atual da família é uma crise de valores,
onde há destruturação familiar, a ausência de valores fortes predominam. Neste aspecto, de alguma forma, preste atenção, de alguma forma, não está dizendo que foi regra, que foi isso que aconteceu, tá bom? De alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos do céu, tá bom? Pode ter sido, pode. É regra? Não. Nem tudo é culpa dos pais, porque o que acontece? Os filhos têm decisão própria, principalmente os filhos maiores de idade. Por isso que Deus deixa bem claro em Ezequiel, capítulo 18. Vamos conferir? Opa, passou aqui. Ezequiel 24, volta aí. Vamos ver. Ezequiel 18. A responsabilidade pessoal. Olha só. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizei essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vive eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais dirás este provérbio em Israel. Simplifica, professor? Sim, estamos dizendo assim, sabe por que nós estamos sofrendo? Culpa do pai. Foi a culpa do pai, o pai fez a coisa errada, sobrou para nós. A culpa, então, Deus não é justo, está culpando a mim pelo problema que está acontecendo pelo meu filho. Então, meu filho está dizendo, sabe por que eu estou com problema? Por causa do meu pai. Então, Deus não é justo, está cobrando o erro do meu pai em mim. Aí, Ezequiel, capítulo 18, Deus fala, isso não vai existir mais não. Estão falando uma inverdade ou uma mentira completa sobre mim. Verso de número 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ponto. Como diz na minha terra, pastor Eli está aí ainda? Joga uma pá de cal. O filho está desviado por causa do pai. Deus está falando, não, está desviado porque ele pecou. Se ele não tivesse pecado, o filho estaria salvo. Eu estou desviado porque o meu filho pecou. Deus falou, não, a culpa é sua que você não quer se arrepender do seu pecado. Oh, Deus maravilhoso! Continuando, no meio dessa guerra cultural, no qual se procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro, morno. Não dá, ou é ou não é. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. A nossa responsabilidade, repito mais uma vez, é ensinar, é dizer vamos, é mostrar, mas não temos a capacidade do Espírito Santo, está aqui na lição, de convencer os nossos filhos de tal coisa. Apenas mostrar, ensinar, instruir. Agora, convencê-lo, só o Espírito Santo. Oh, glória! 4.2, encaminhando para o final. Segura só um pouquinho que você viu que a lição foi boa hoje. Foi boa. O papel da igreja. E agora? E a igreja como é que faz? Pastor Eli, pastor Nilson, que é os nossos pastores locais. E aí, como é que nós faz? Pastores presentes aí. Qual o papel da igreja? Membros, congregados. Como é que faz? Presbíteros, pastores, regente, músico. E aí, como é que a igreja trata? Vamos ver agora. Alguém já disse que família forte fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Uma via de mão dupla.
Na verdade, a igreja é uma extensão familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias. Aqui nós somos em 3, agora somos em 2, porque meu filho mora com a avó. Então nós éramos 3, a família de 3. Só que na igreja tem família de 300. 300, estou exagerando, 300 são os membros, mas de família vamos botar umas 100. Então já ficou grande, uma grande família dentro da nossa igreja. AD e Namá, tá bom? Vamos ver aqui. Na verdade, a igreja que é uma extensão da família bem mais ampla, né? Já falamos, já que constituída de várias famílias. É uma entidade terapêutica, onde a família pode ser curada. É lá, porque temos um grupo, então podemos ser curada. É missão da igreja também curar uma sociedade doente. Cabe a nós. Curamos as nossas famílias dentro da igreja e depois que as nossas famílias estão curadas dentro da igreja, curamos uma sociedade que está doente. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10. Por outro lado, uma igreja doente, não acolhedora e distante da sociedade, não está cumprindo a missão para a qual foi chamada. É preciso atenção para isso. Então, temos que ter umas famílias curadas para poder curar outras. Então, as nossas igrejas não podem ser igrejas doentes, tem que ser igrejas saudáveis para curar a sociedade que está doente. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte da sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos são transmitidos. É lá aonde dizemos que o certo está certo e o errado está errado, coletivamente, porque individualmente é a minha responsabilidade como pai, é a sua se você já é pai. Vamos para a nossa conclusão. Chegamos na nossa conclusão. A lição ficou um pouquinho maior, passou de 1 hora, que é no nosso normal, mas ficou porque era necessário, ficou muito bom. Você gostou? Faz um comentário aí para fortalecer esse vídeo. Chegamos ao fim de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está sob ataques. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas como a do adultério estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar, olha aí, turbinar o casamento. Ninguém é de ninguém. Misericórdia. Não, para com isso. Para, deixa a minha Rose quieta. Termina de ler aqui. O relacionamento, turbinar o relacionamento. Não, preciso não. Tá bom, precisa não. Um engano do diabo. Neste contexto de desconstrução familiar, os pais devem, mais do que nunca, afirmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez tem entregue aos santos. Está nas nossas mãos e vamos lutar o quanto nós pudermos. Por quem? Pelas nossas famílias, pois é nossa responsabilidade. Todos sairão triunfantes? Não, é bem verdade. Nem todos sairemos triunfantes, mas não quer dizer que todos nós não iremos continuar lutando. Lutar é o meu papel, é o seu papel, é o nosso papel como Igreja de Cristo. Lutamos pelo casamento, lutamos pela família, lutamos pelos filhos, lutamos pela nossa igreja, lutamos para curar e sarar uma família, uma sociedade doente. Então você aprendeu hoje que esses ataques aí de Satanás têm devastado famílias e igrejas por completo. Mas no nome de Jesus, no aprendizado de sua palavra e na prática do seu grande amor por nós, vamos vencer. Porque ainda
há poder no sangue de Jesus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição.